Ó, na boca aí da boca. Ó, quem quiser trocar aqui, ó. Aqui, ó, tem Los Muitos que servem aqui de arco-íris, dando 3,81 milhão por segundo. Aí eu tenho esse frase trabalho elefante. Oi, trabalho elefante não. 2 dragão canelone, dragão de combinação, batina, vou até subir o nível dele aqui, querendo. Quem quiser trocar, eu só troco os bichos acima de 10 mil. De 10 mil. Acima de 10 mil eu tô. Mas eu também vendo. Eu vendo também. Se quiser eu posso até vender. E é isso.